Uma boa noite a todos. Tudo bem, pastor Jadilson? Tudo bem, graças a Deus. Queremos agradecer o senhor por ter aceitado o convite da nossa página Justificado. Né? É Perfeito. uma honra para a gente aqui estar numa noite de quinta-feira, mas estar explorando e elaborando e trazendo aí a todos aqueles que estão nos assistindo um pouco sobre saúde emocional. Né? E com certeza o Senhor vai nos trazer uma grande sabedoria no meio de tudo que estamos vivendo, algumas dicas, algumas áreas que a gente precisa mudar, né? Como precisamos viver nesse tempo e juntando o seu pastorado e justamente com a sua formação de psicologia, né? Como devemos andar. É com você, Pedro. Isso aí. Queria primeiramente agradecer a presença do senhor por ter aceito o nosso convite. Muito bem. E avisar o pessoal aí que a gente vai estar falando, então, nosso tema é saúde emocional, que é um tema bem recorrente agora nesse momento de pandemia. Eu acredito que é bem importante, porque eu acho que está todo mundo aí sofrendo com essa parte da saúde e tudo que tem acontecido, com tudo que a gente tem visto, né? Como a mídia tem nos bombardeado de notícias e também, ao mesmo tempo, como a gente está sempre buscando informação e nos alimentando disso. É um assunto importante que estou eu, Pedro, o Maninho e o psicólogo Jadilson para falar sobre o assunto. Se o senhor quiser dar uma introdução aí sobre o assunto, falar um pouco do senhor, fica à vontade. Muito bem. Eu quero agradecer o Maninho, o Pedro, aí pela oportunidade de a gente estar junto e poder assim compartilhar com os nossos amigos, irmãos, pessoas que estão conectados com vocês e sempre têm participado com vocês para poder, né, desenvolver conhecimento em diversas áreas, né, porque vocês não conversam sobre saúde emocional, vocês conversam sobre outras áreas também, né? E vocês são bem ecléticos, né? Trabalham várias coisas, né? Então, isso é bacana. Mas eu acho que nesse momento que a gente está vivendo agora, né, Pedro Maninho, é um momento assim, interessante para a gente conversar, eu acho, sobre esse tema, né, de saúde emocional, que a falar assim, saúde emocional é bonito, né, uma palavra bonita, né, soa assim como, né, quando fala assim, ó, puxa, nós precisamos cuidar da nossa saúde emocional. Soa como se fosse uma coisa bem bacana, bonita, né, parece assim, né, bem desenhada. Mas essa questão de cuidar da saúde emocional envolve muita coisa, não é apenas um item, né? É uma coisa complexa, mais complexa, mas possível de ser feita, dentro da medida do possível, de cada um, né? Fazendo o seu papel, o seu esforço, né? Tendo a sua dedicação, consegue com certeza vivenciar uma experiência saudável, né? Em relação às questões emocionais. Então, eu acho que a nossa proposta hoje é boa, né? E nós vamos dar tecer algumas informações e conversa sobre isso hoje. Legal. Pastor, lembrando que a gente só tem 1 hora aqui no Instagram, vamos deixar combinado, se a gente estiver bem engrenado no assunto e no bate-papo, sempre aparece para nós ali os segundos que a gente tem de encerrar, e aí a gente encerra e a gente volta de novo, pode ser? A internet do pastor tá travando, né? Não vai pegar, não. Pode ser que a gente receber tá ruim, entendeu? Entendi. Pastor, tu tá nos vendo bem que deu uma travada aqui? Oi? A vida, às vezes, dá uma travada em algumas áreas. Ah, deu uma travada? Não, a vida, às vezes, trava também. Tá, eu entendi. Então, assim, quando der os segundos ali para encerrar, se a gente estiver no bate-papo, a gente encerra e volta de novo, pode ser? Pode ser. Show de bola, Pedro. É bom a gente dar uma alinhada, porque às vezes sempre aparece ali, a gente tem que encerrar e é capaz de a gente cortar o assunto ali, o bate-papo e acaba perdendo o foco e a engrenagem. Então, a gente deixar assim, né? Pedro, com você. Vamos lá, eu queria até fazer um comentário sobre o seu comentário ali, como a gente é eclético em relação aos nossos assuntos, porque a gente realmente acredita na integralidade do ser, né?
Então, não só ficar focado numa área, mas como o todo, ele influencia na nossa vida, na nossa saúde de uma maneira geral, né? Então, acho importante a gente estar sempre debatendo esses assuntos, trazendo também, porque sempre informação é sempre válido, né? Ainda mais quando a gente sabe que tem qualidade e que tem propósito. Então, eu queria começar perguntando um pouco do senhor, como é que foi a sua formação, né? O que te fez decidir pela psicologia e também pelo pastoreio. Sim. O Pedro, assim, ó, o meu projeto assim, de estudar psicologia, ele já era bem antigo, assim, né? Só que demorou um pouco e tal. Depois, eu já estava pastoreando aproximadamente 10 anos. Daí tive a oportunidade e me dediquei à academia e fiquei lá 5 anos, né? Fazendo psicologia. E foi bem bacana, assim, uma experiência legal, né? Uma das coisas assim, que as pessoas às vezes ficam pensando é o que um pastor está fazendo numa faculdade de psicologia, né? Porque às vezes algumas pessoas acham que parece que não dá para andar junto os dois. Parece que outro é pastor, outro é psicólogo. Não. Uma das coisas assim, que eu sempre aprendi a lidar com a questão da psicologia, eu sei o momento de ser pastor e o momento de ser psicólogo. Então, eu trabalho, eu sou psicólogo clínico, eu trabalho já há quase 6 anos já na clínica, e, e eu, no consultório, eu trabalho especificamente profissional, né? Eu não cruzo coisas, não fico fazendo o papel de pastor no consultório, né? O meu papel é ser psicólogo. Se alguém precisa de um psicólogo, ele vai lá me procurar como psicólogo, não como pastor. Então, e no momento que é para ser pastor, eu vou ser pastor e vou, né, abrir a minha Bíblia e vou falar como pastor, usando as Escrituras. Mas essa ligação assim de estudar psicologia foi uma experiência bem bacana e interessante assim, depois que eu entrei na faculdade e fiz psicologia, eu vi assim que eu comecei a perceber que muitas pessoas ligadas ao ambiente cristão, ao ambiente evangélico, pessoas ligadas à fé, também estavam fazendo psicologia, estudando essa disciplina, essa matéria, esse curso que é tão importante assim na questão do cuidado do humano, né, da pessoa humana, diante de tantas situações que surgem na nossa caminhada. Eu vi assim quantas pessoas do ambiente cristão se dedicando também a estudar psicologia para poder servir a comunidade que está inserida. Então, mas é uma experiência bem legal, né? E eu gosto daquilo que faço. Que bom, que bom. E é sempre bom a gente ter, né, pessoas cristãos atuando nessas áreas de influência, né, da saúde psicológica, vamos dizer assim, não sei se está certo, que agrega muito conhecimento e agrega para todo mundo, né, porque querendo ou não traz uma visão cristã, vamos dizer assim, sobre diversos assuntos. Deixa eu ir para a minha próxima pergunta. Nessa época de pandemia, como tem sido os seus atendimentos, o foco deles? Tem sido trabalhado mais essa parte das emoções? Como é que está seguindo, assim? Assim, O ó, que você percebe das pessoas? uma das coisas assim, ô Pedro e Maninho, que a gente observa, né, que esse momento que nós estamos vivendo é um momento assim bem atípico, né? Em outros momentos já vivemos outras situações que são diferentes, tipo a enchente que passamos aqui, épocas de situações difíceis que a sociedade passa, mas o que de repente se gera um sofrimento mais intenso na sociedade hoje é o fato de saber que essa questão que está acontecendo agora é uma questão mundial, né? Uma questão que pegou o ser humano em si, no mundo, né? E essa questão de mortes e muito sofrimento, muita tristeza, e as pessoas acabam se angustiando um pouco mais. Então, normalmente, assim, as procuras, né, no consultório, as buscas, né, o nível de ansiedade, o nível de estresse, o nível de pânico aumentou muito assim, das pessoas, e as pessoas estão passando uma fase atípica,
né? Então, e não é só esses problemas, não são só esses problemas que surgiram em relação à ansiedade, pânico, depressão e tal. É que as pessoas, de certa forma, já tinham sofrimentos anteriores, já tinham coisas já desenvolvidas, problemas já desenvolvidos, né? Sejam problemas relacionados à saúde emocional, como, de repente, relacionado à saúde do casamento, à saúde na relação com os filhos, a questão da sua identificação em relação ao trabalho, em relação a diversas coisas, questões financeiras, enfim. Então, esse momento potencializou muitas outras coisas, né? Então, uma das coisas que eu sempre falo é o seguinte, que a pandemia, na verdade, ela não é que ela desencadeou um problema. Na verdade, ela só foi um start para questões que estavam latentes, né? Que estavam ocultas, que às vezes não é trabalhada, né? Uma coisa que eu gosto de sinalizar bem, por exemplo, assim, é um casal que de repente já estão com um casamento aos trancos e barrancos, né? Vivendo do jeito que dá, um monte de tempo. Só que estavam lidando, estão vivendo. Por que estão vivendo? O marido sai de manhã, vai trabalhar, a mulher sai de manhã, vai trabalhar, os filhos ficam na creche, ou a mulher fica em casa cuidando dos filhos, o marido sai para trabalhar, e tal, enfim. E a vida continua e eles vão tocando. Quando foi startada a questão de ter que ficar em casa e parar em casa para poder ficar com a família, para ficar em casa, não poder sair, e eles tiveram que se olhar, se perceber, se tocar, ficar próximo, conversar, dialogar, ter que encarar as coisas dentro da realidade que eles estavam vivendo. Então, isso desencadeou outras coisas que não estavam no programa. Outros tipos de sofrimentos, outros tipos de situações, né? Segundo algumas pessoas que estão mais focadas nessas pesquisas, diz que o índice de feminicídio aumentou, o índice de divórcio aumentou, né? O índice de pessoas, né, de conflitos familiares aumentou. Mas, lógico, as pessoas se concentraram, as pessoas ficaram fechadas, né? Então, esse fechamento das pessoas dentro de casa, esse isolamento das pessoas, gerou vários outros tipos de sofrimento que acabou as pessoas não sabendo como lidar com isso, né? Não sabendo como lidar com isso, porque é uma coisa nova, um jeito novo de viver, né? E uma coisa é certa, né? Daqui para frente a vida vai ser diferente, né? Muitas coisas mudaram, e a gente tem que aprender agora a se adaptar e viver de uma forma diferente do novo que surgiu, né? Esse novo da gente, né? Hoje eu estava conversando com a minha filha, né? A minha pequena, eu tenho uma menina de 8 anos, ela está dizendo assim: pai, eu estou muito triste, pai, meu coração está muito triste. Por quê, filho? Porque é o seguinte, ó, parece que eu estou sozinha no mundo, eu não posso mais estar com as minhas amigas. Olha só, uma criança de 8 anos, como é que ela está refletindo a vida diante desse cenário? Então, lógico, a gente vai ter que dando suporte, dando apoio, né? Os pais têm que dar esse suporte para ajudar essas crianças a encarar, porque para a criança é muito entediante ficar em casa, né? Ela ia na escola, tinha lá o recreio, tinha lá o intervalo, tinha lá aquele momento de bate-papo com as amigas, tinha lá as brincadeiras que elas faziam no pátio da escola, tinha toda aquela interação da vivência do mundo escolar. Quando vem para casa agora, estuda em casa, na frente de um computador, fica ali 2, 3 horas, paradinho, isso ali é chato ficar ali, né? Porque se for para ver um YouTube, um joguinho, uma coisa, é interativo. Mas estudar, tem que pensar, tem que botar energia, tem que quebrar a cabeça, né? Que se empenhar, e isso, de certa forma, é desgastante, e a criança vai ficando estressada com isso. Então, é preciso uma dinâmica da nossa parte, como pais, principalmente, para ajudar essas crianças, né, a significar esse momento de uma forma bem diferente e mais saudável. Eu acho, pastor Jadilson, pegando uma fala, até peço perdão porque eu não vou conseguir fugir do pastor, né? Porque eu conheço mais como pastor, então eu vou falar sempre pastor do que psicólogo, né? Então, Deus ele nos fez para ter relacionamento, né? Sim. E eu acho engraçado que
é como se nós perdêssemos uma identidade, porque se nós fomos criados para ter um relacionamento, hoje nós não estamos conseguindo viver em relacionamento, né? Como o senhor citou, parece que nós, seres humanos, desaprendemos a conviver com outras pessoas dentro do mesmo lugar, né? E eu creio que a pandemia ela só vai dar um empurrão para te cair de tobogã em tudo problema que já estava guardado, né, no oculto, né? Às vezes, como o senhor falou, é no casamento, é na finanças, é no trabalho, no próprio uma aceitação de si mesmo. Então, eu acho que nesse tempo que nós estamos vivendo, ele é um tempo perigoso, né? Porque nós estamos em 2020, em 2019 nós já estávamos com índice altos no Brasil de suicídio, de pessoas depressivas, querendo ou não, já era uma doença, né? Uma doença do século, a depressão já estava sendo uma doença do século, né? Ultrapassando tanto as doenças que foram descobertas, tanto a AIDS, tanto o câncer, né? Hoje a saúde mental ela já vem sendo falada, por quê? Porque ela já é uma doença do século, onde está pegando não só pessoas adultas, mas sim desde a criança, do adolescente, do jovem até a terceira idade, né? Num todo, não é só numa faixa etária de idade. E eu creio que é um momento eu sei que é um momento perigoso, mas é um momento, não só o senhor como pastor e psicólogo, mas todos nós, né, que temos famílias ou que entendemos um pouco sobre a saúde emocional, olharmos para o próximo, porque eu acredito que nós temos que matar o mal pela raiz, né? Como muitos estão dizendo que nós estamos na segunda volta da contaminação do coronavírus, eu acredito que ainda não chegamos nem na primeira volta de pessoas doentes emocionalmente. Né? Uma das coisas assim, que eu acho importante, que eu acho que é importante salientar, né? Esse momento assim tem duas palavras assim que eu gosto de sempre descrever, né? Existe a questão do isolamento social e a questão do distanciamento social. Né? O isolamento social é muito duro, muito triste, porque pessoas isoladas, né, pessoas que se isolam, que não se relacionam, elas começam a desencadear muito sofrimento. Por quê? A gente se dá nas relações, é isso que tu falou no começo. Deus criou para as pessoas para o relacionamento. Então, a vida da gente se dá nas relações. No entanto, por exemplo, como que um casal desenvolve a qualidade de vida na relação conjugal? É no relacionamento, é nos conflitos, nas crises, nos desentendimentos, nas dificuldades que eles enfrentam, nos problemas que eles sofrem, nas coisas que vão acontecendo no dia a dia. Então, nesse momento assim, de pandemia, nesse momento de sofrimento que nós estamos passando, que as pessoas elas estão muito com medo, desesperadas, né? Hoje eu conversava com uma pessoa e a pessoa dizia assim, olha, quando eu estava acompanhando uma pessoa da família que estava com coronavírus, quando eu ia levar um prato de comida para ela, parecia assim que era um monstro que estava na pessoa que ia entrar em mim. Eu tinha um pavor de chegar perto pensando que aquilo ia me tomar. Olha só o nível de desespero, o nível de angústia que isso gera. Né? Então, isso as pessoas vão desenvolvendo, as pessoas vão vivenciando dessa forma. Então, uma coisa assim, que é fundamental, gente, assim, que a gente tem que procurar, de repente o que eu vou falar não é para muitas pessoas, mas como, né? Mas a gente tem que procurar viver uma vida da forma mais natural possível, mais próximo do natural possível. Tá? É igual quando a gente fala de pais que se separam e os filhos ficam nessa relação dupla, né? Tá com o pai e tá com a mãe. Então, hoje em dia tem um negócio chamado, que é muito valorizado, a questão da guarda compartilhada. Né? A guarda compartilhada, o que é? É possibilitar que os pais desenvolvam uma relação em que a criança receba um cuidado, tanto do pai como da mãe, de uma forma mais próxima da realidade que era quando eles estavam juntos. Né? Então, tipo assim, vai ser igual? Não. Vai ser 100% como se o pai estivesse em casa, com a mãe? Não. Mas é uma forma saudável, uma forma mais adequada para a criança não desenvolver outros tipos de
patologia de sofrimento emocional. Então, esse momento também de pandemia é um momento também de a gente se adequar e viver, procurar viver uma vida mais próxima do normal possível, né? Lógico, tomando as medidas certas de segurança, usando máscara, fazendo a higienização das mãos, fazendo todo aquele procedimento básico que é necessário, que é inegociável para todo mundo, né? É uma questão de autocuidado, de autoproteção. Isso faz parte, por exemplo, quando uma pessoa não se importa muito, não dá bola, não se interessa pelo cuidado, meio que é uma autodestruição, a pessoa não está preocupada consigo mesmo, né? Então, o cuidado que a pessoa tem consigo é também uma forma de mostrar que ele está mais organizado emocionalmente, tá? Agora, sim, essa vivência, para a gente não entrar num pânico, não entrar numa histeria, porque hoje em dia assim, a gente tem muita notícia ruim, né, o Maninho e Pedro? Muita notícia ruim, muita notícia que traz sofrimento para as pessoas, né, traz desespero, muito alarmismo, muita notícia que às vezes deixa as pessoas em pânico, né? Sabe quando toca aquela mensagem, né, aquele toque, né, tan, 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 né, o toque do plantão, né? Eu não vou falar de onde, mas é do toque do plantão. Então, aquilo já gera um nível de estresse na pessoa. E agora? O que é agora? Então, eu acho que esse cuidado é fundamental para a gente, porque se tem alguém que pode fazer alguma coisa pela nossa saúde mental, é a gente mesmo, né? E para significar aqui a questão da saúde mental, né? O que seria especificamente a saúde mental? A saúde mental seria aquele equilíbrio emocional que a gente desenvolve na vida, né? Entre aquele patrimônio que a gente tem interno. O que é o patrimônio interno? O que a gente tem de bom aqui dentro, tudo aquilo que a gente tem construído aqui dentro, para as relações no dia a dia das nossas vivências, nas relações externas, nas exigências da vida. Então, é um equilíbrio interno com as questões externas, né? Então, isso está ligado à saúde mental. Saúde mental é uma saúde do aparelho psíquico, saúde, né, do nosso subjetivo, daquilo que está no nosso... Né, aqui nós temos um cérebro, mas esse cérebro ele não é só uma massa, né? Ele tem toda uma parte complexa que a gente não pega, que a gente não põe a mão, né? Que a gente não consegue tocar, mas que ela funciona, né? Que é a nossa essência, o nosso eu, o nosso self, que é aquilo que fala da gente, que diz quem é a gente. Então, essas questões que são construídas desde a infância, a nossa existência, todo o nosso processo de desenvolvimento como ser humano, a gente vai construindo e cria um patrimônio interno. Então, pode observar, tem pessoas que são muito medrosas, têm medo de tudo, né? Por quê? Esse é um patrimônio interno que ela tem, então ela tem que ir regulando isso, né? Trabalhando isso. Para quê? Para esse medo não se tornar um medo dominador, controlador, né? Que vai fazer com que essa pessoa paralise na vida. Então, acho que esses são fatores fundamentais assim, para a gente, né? Entendi. O senhor comentou ali sobre essa questão da mídia. Você acredita que a mídia tem influenciado bastante nesse desgaste emocional das pessoas? Ou talvez as notícias tenham sido um pouco dramatizadas demais? O que o senhor acha? Com certeza, né? Esses dias eu estava vendo um repórter, o repórter estava dizendo o seguinte, gente, se você vender notícia ruim, de tragédia, as pessoas vão comprar. Parece que existe uma busca disso. Se você oferece, né, olha, tem um canal aqui, notícias sobre política e sobre o momento da situação do Brasil na hora, agora, nesse momento. E tem uma notícia assim, ó, é o canal Educação. Vamos falar aqui sobre como trabalhar famílias saudáveis, né? Lógico que trabalhar famílias saudáveis, 10% vai ficar aqui e 90% vai para aqui, para essa notícia dramática. Porque a gente gosta de drama, a nossa vida gosta de drama, o ser humano gosta de drama. Então, nós precisamos, mais do que nunca, ter uma organização na nossa vida, né, de saber filtrar o que é bom e o que não é.
Por exemplo, assim, a mídia complica a vida da gente? Complica. A mídia traz problemas para a gente? Traz problemas para a gente. O que a gente precisa fazer? A gente precisa buscar aquilo que é saudável, aquilo que vai ajudar a gente a viver de forma saudável, né? Senão a gente acaba vivendo muito sofrimento, muita tristeza desnecessariamente, né? Isso até é questão da filtragem, né? Tudo que a gente vê, a gente tem que filtrar e o que é bom a gente atrair para a nossa vida e o que não for, a gente excluir do momento, né? O problema é que parece que nós estamos com problema no filtro e o filtro está absorvendo tudo. E esse tudo tem gerado, como o pastor mencionou no começo da live, esse tudo ele tem prejudicado em várias áreas da nossa vida. Né? E uma das áreas, nós como somos todos cristãos aqui, é nossa área espiritual. Né? A gente já não consegue mais falar com Deus, não conseguimos mais orar, não conseguimos mais ir à igreja, porque nós estamos naquele pessimismo, naquela opressão, parece que estamos presos dentro de uma caixa que nós mesmos se colocamos por coisas externas, mas com um problema no filtro que não conseguimos filtrar o que é bom e o que é ruim mais. E isso tem prejudicado a nossa vida, né? Então, isso querendo ou não, me preocupa, pastor, por isso que a gente traz vários assuntos aqui. Por quê? Porque eu acredito que a internet ela tem o seu lado bom, e é o que nós estamos fazendo aqui. Né? Até a última live que a gente fez também foi com um psicólogo, pastor Coutinho, psicólogo Coutinho de Fortaleza, e um dos nossos amigos estava passando por problemas de saúde emocional, com crise de ansiedade, com estresse, né, por tudo isso que está acontecendo. E ele me disse, cara, eu ganhei uma consulta particular gratuita. Vocês não sabem o quanto me ajudou naquela live. Ou seja, e a gente está usando a internet a favor do bem das pessoas, né? Então, ela tem os dois lados, né? Então, eu acredito que como se pode dizer, a qualidade do filtro, quando a gente olha, né? Ou como o pastor está falando aqui, eu posso estar falando aqui, tem pessoas nos assistindo e dessa live vão dizer, não, isso não é para mim, não, mas isso serve para mim. Então, essa capacidade do filtro ali, de quando ter o contato com a reportagem, o WhatsApp. O WhatsApp, ele é uma ferramenta em que pessoas distantes acabam ficando próximas, mas também é uma prisão de que pessoas que hoje não têm um equilíbrio emocional, uma saúde, né, emocional, que acabam ficando presas, porque hoje o que eu estou ali no WhatsApp? Notícias de quantos já foram contaminados pelo coronavírus, quantos morreram, né, com coisas que nos prejudicam e nos traz o medo, e o medo trava as pessoas, né, pastor? Então, é algo bem, bem complicado. E como um comentário aqui, uma participante, ela falou, esse poder de filtrar é nosso, né? A gente tem que saber selecionar. Ainda bem, né, que a gente que pode fazer isso, e não tem terceiros, não tem governo selecionando pela gente, mas é isso mesmo, a gente tem que estar selecionando o que a gente vai ver, o que a gente vai ouvir, o que a gente vai acreditar também. Mas eu queria entrar em outra questão aqui. O senhor tinha comentado, né, como hoje em dia o pessoal voltou para dentro de casa, vamos falar assim, e começou a olhar o que tinha em casa e tudo aquilo que às vezes estava escondido por debaixo dos panos começou a aparecer, e a gente veio pelos índices de divórcios que está explodindo aqui, pelo menos aqui na região nossa, aqui de Itajaí, Balneário, tem crescido bastante. Em que momento que o senhor acredita que as pessoas têm que perceber e realmente procurar ajuda, procurar um psicólogo, procurar um tratamento? Assim, ó, a questão de quando buscar, né, eu sempre eu falo o seguinte, que a gente não busca ajuda para a doença, a gente busca ajuda para a saúde, né? O problema é que a gente cuida da doença, a gente tem um padrão de funcionar, né, a nossa cultura, o nosso jeito de viver, né, como sociedade, parece que é uma cultura mais de cuidar da doença do que da saúde, né? Então, a gente só vai no médico quando sente mal, a gente só vai no médico quando está com dor, a gente vai no médico quando quebra alguma coisa, a gente só vai no médico quando alguma coisa desequilibra, né? Pode observar que aquele hábito de buscar lidar com as questões do dia a dia, tipo um cuidado periódico da vida,
é mais raro, né? As pessoas acabam não tendo tanto esse hábito. Então, mas a hora de buscar ajuda é desde a hora que a pessoa começa a perceber que ela não está dando conta. Então, olha só, eu estou percebendo que está fugindo do meu controle, eu não estou conseguindo gerenciar os meus relacionamentos, não estou conseguindo gerenciar minhas emoções, eu estou tendo algumas crises, eu estou tendo alguns problemas, eu preciso buscar ajuda. Porque essa ajuda ela vai me potencializar para lidar com outras situações que possam surgir na trajetória. Então, a busca sempre tem que ser para cuidar da saúde, de preferência. Sempre para buscar para cuidar da saúde. Por exemplo, quantos casais que a gente diz assim, só vão para a terapia de casal quando o pau está quebrando, quando o conflito está instalado. Tipo assim, eles não vão para buscar terapia quando diz assim, poxa, nós estamos vivendo bem e tal, só que nós precisamos nos conhecer melhor, tem coisas que de repente a gente não se conhece bem e tal, de repente a terapia vai nos ajudar a aprofundar a nossa relação. Então, mesmo que eles estejam vivendo bem, eles podem cuidar da saúde emocional da relação. Alguém não precisa ter um problema de depressão, de ansiedade, para procurar uma ajuda psicológica, uma orientação, um apoio, algum recurso que possa ajudar ele a viver de forma saudável. Então, são coisas, gente, assim, que a pessoa vai aprendendo com a vida, que eu acho que são relevantes, assim, que se a pessoa perde essa oportunidade de cuidar de si, durante a sua existência e só cuida do adoecimento, isso torna um problema mais difícil de trabalhar, mais doloroso, de mexer. É sempre cortando mal, o velho ditado, cortando mal pela raiz, né, pastor? Isso. Tu tem que se antecipar, Tu não pode ficar esperando acontecer para poder fazer as coisas, Eu vou esperar acontecer. Não espero. Eu faço. Eu me posiciono para poder as coisas acontecerem. Então, tipo assim, eu atendo casais e atendo individual, Então, e mais adulto. Então, assim, tem muitos casais que buscam ajuda, não buscam ajuda porque estão assim, nós estamos com muitos problemas no relacionamento, nós estamos aqui buscando ajuda. Não. Tem casais que vão buscar mesmo, justamente porque entenderam a necessidade de cuidar de si, cuidar da relação. Tem pessoas que vão buscar terapia e dizem, olha, eu resolvi fazer um processo de autoconhecimento para poder trabalhar melhor, viver melhor, funcionar melhor, lidar melhor com a vida, Então, toda essa vivência, o Pedro, é uma questão de escolha. A vida da gente são questões de escolhas. E a pessoa escolhe viver doente, escolhe não cuidar de si. Então, mas eu sempre aconselho assim, não é questão de buscar psicólogos, de repente pode até procurar um aconselhamento com um amigo, com um pastor, com um líder, com alguém que possa te ajudar a te ouvir, fazer um aconselhamento, fazer uma orientação, um apoio. Se você quiser um trabalho mais especializado, tipo um trabalho de um profissional da psicologia, nós temos muitos profissionais bons na cidade, que podem ajudar, que podem dar apoio. Então, buscar ajuda nunca é tarde. Eu acho que é sempre importante se eu estou bem ou estou mal. O importante é eu perceber, eu preciso de ajuda. Sempre quem busca ajuda tem que ser pessoas que reconhecem, eu preciso de ajuda. Se ele não reconhecer que precisa de ajuda, ele não consegue ser ajudado por ninguém e por nada, É legal, é o reconhecimento, E a mente, e se todos entendessem isso, Pedro? Porque a mente, ela governa tudo, Eu já dei aula em academia, já fui professor de academia, e eu sempre falava assim para os meus alunos, Pedro, que, cara, se tu não tá legal, se tu tá cansado, Sua mente está cansada, se você passou um dia estressante e ansioso, você não adianta vir para casa, você não adianta vir para academia puxar ferro, que o teu corpo não vai te responder, porque o teu controle está danificado, Então, não é vergonhoso procurar um psicólogo, procurar um tratamento, como o pastor falou, é se cuidar, é cuidar da sua saúde, Às vezes a gente pensa, a saúde só está numa gripe, a saúde só está num problema no osso, problema, coração. Não, a saúde já começa desde o controle central, que é a nossa mente, Se a nossa mente está boa, nosso corpo também pode estar bem. Claro que, tem não aqui
generalizando, mas eu acredito que uma saúde mental estando boa, eu acho que todo o corpo também pode ficar bem, né? Uhum. Mente sã, corpo sã. Pode falar, Pedro. Continuando o assunto aqui, o que o senhor acha que trava as pessoas na hora de procurar ajuda? É o medo de encontrar um problema? É a vergonha de admitir o problema? Assim, ó, tem vários fatores assim que pode ser o motivo de não querer buscar ajuda, né? Primeiro são os tabus, assim. Por exemplo, a, tu pode observar que não tem um consultório de psicologia na porta assim da rua, assim. A maioria dos consultórios de psicologia, eles estão num prédio, estão numa galeria, estão em lugares em que as pessoas entram e várias pessoas entram ali, né? Com raras exceções. Lá tem uma clínica que tem várias especialidades e tal. Mas, normalmente, as pessoas que fazem terapia, hoje está começando a mudar esse conceito. Mas, normalmente, quem faz psicoterapia não diz assim, eu estou indo no psicólogo, ou estou fazendo terapia. Porque quando fala em terapia, normalmente vem para a mente das pessoas o quê? O que as pessoas pensam? Ó, tá com problema mental, tá Alô? tá louco, né? Associa o cuidado da saúde mental com a loucura, com outros problemas de ordem psicológica. Então, na verdade, as pessoas, às vezes, as pessoas perguntam assim, ô Jadilson, você atende quem lá? Você atende muito louco? Eu disse, não, eu atendo pessoas, né? Eu atendo pessoas que estão à busca de saúde emocional. Entendeu? Não é? A gente atende pessoas, porque a gente não qualifica as pessoas pelo sofrimento. É uma coisa que eu sempre falo assim, as pessoas às vezes, elas dizem, eu tenho depressão, e parece que a depressão se torna a identidade dela, né? Eu tenho ansiedade, parece que a ansiedade se torna a identidade da pessoa. Eu tenho esquizofrenia, e parece que quando a pessoa se apresenta prazer, eu sou esquizofrenia, eu ando junto aqui com o fulano e tal, né? Um prazer, eu sou a depressão, e eu ando junto com o fulano e tal aqui. Não, a pessoa, ela tem a identidade dela, e ela tem um sofrimento emocional. Só que ela não é o sofrimento emocional, ela tem um sofrimento emocional. Que precisa ser cuidado, tem que ter atenção. Mas, assim, os problemas são esses tabus. Outra coisa, o ambiente evangélico, cristão, né? Esse é um ambiente também de muitas barreiras, de muitos bloqueios. Porque, às vezes, no ambiente evangélico, as pessoas criam aqueles tabus, assim, puxa, a pessoa cria aquele tabu assim, olha, é, a gente tem a fé, a gente tem Jesus, a gente tem Deus, a gente tem o Espírito Santo, a gente pode orar, e esses problemas aí de depressão vai embora, entendeu? Tudo isso é possível, a gente pode orar, acreditar, tudo isso. Mas tem coisas que a gente vai precisar de medicamentos, a gente vai precisar de um psiquiatra, tem coisas que a gente vai precisar de terapia, tem coisas que a gente vai precisar tratar, cuidar. Porque é uma necessidade da gente. Nós precisamos. Jesus é salvador, não psicólogo, né? Sim. Entendeu? Então, se tem coisas que eu posso buscar ajuda, por que não buscar? Se tem coisa que eu posso buscar apoio, por que não buscar? E o ambiente terapêutico, assim, eu tenho visto assim, quantas pessoas, né, que vão para a terapia e a gente acompanha e tal, e essas pessoas têm, assim, uma evolução muito legal no processo terapêutico, e tu vê, assim, a mudança de padrão de vida, a mudança como elas vão ressignificando a vida de forma diferente, lidando com a vida de forma diferente. Por quê? Porque vão se encontrando, se achando, né? Tem pessoas que não vão também para a terapia porque tem medo, lógico, tem medo de repente, encarar a realidade e ter que lidar com coisas que tem que lidar, que tem que botar a mão para mexer. Então, são coisas assim que, de repente, a pessoa não está preparada, ou não está se sentindo apta para o momento, né? Então, são questões que têm que ser bem elaboradas e trabalhadas, né? Entendeu? Isso e é bem forte, assim, eu digo isso, assim, que é uma doença do século, pastor, uma doença do século, né, e porque as pessoas, eu acho que elas não estão preparadas para saber a quantidade de informação que estão recebendo,
né? E não fomos preparados para isso. Cada 2 minutos é uma informação nova, às vezes é algo que traz medo, mas traz esperança, ao mesmo tempo traz medo de novo, né? Agora, querendo ou não tocar nesse assunto, até agora é o coronavírus, agora é o gafanhoto, daqui a pouco vem mais uma praga do Egito, e daqui a pouco Jesus está voltando, as pessoas vão sair desse medo. Então, assim, capaz de ter mais gente se matando antes do fim, né? Por quê? Porque isso traz medo, pessoas não querem passar o sofrimento, né? E hoje até deu uma passada na Secretaria da Saúde, não vou comentar o nome, eu estava conversando com uma servidora, e eu disse, poxa, como é que vocês estão lidando aqui? Vocês estão à frente, né? Vocês estão à frente todo dia, vocês estão em contato com o vírus, querendo ou não, todo dia. E ela começou a chorar na minha frente e relatar que 2 amigos dela, eu fui na parte da tarde, na parte da manhã, tinha ido para a sala vermelha, ou seja, para uma sala reservada ali dentro, que tiveram contato com o vírus, passaram mal, foram com respiradores, e tipo assim, e ela começou a chorar, ela disse, poxa, pode ser eu, sabe? O amigo estava do lado ali, ao mesmo tempo, daqui a pouco já foi para uma sala reservada, que passou mal, né? Já foi encaminhada para uma dieta, com respirador, e a pessoa fica naquele medo ali, às vezes dá medo de trabalhar, não sabe se vai sobreviver, né? Então isso acaba paralisando, e às vezes eu perguntei, tá, mas vocês, né, têm um contato com algum psicólogo, vocês conversam com alguma pessoa? Não, a gente não tem, a gente está aqui, né, é muita coisa, é muito trabalho. Não, mas tem que dar uma freada, porque isso pode não dar um problema agora, mas depois que tudo parar, é como se esfriar, como se estiver com o corpo em exercício e entrar em repouso, ele vai sentir aquelas dores, porque tu exercitou aquela musculatura, e é igual você está diariamente, né, tua mente está trabalhando 24 horas naquilo, quando tudo apaziguar, o teu corpo vai sentir aquilo. Então, você precisa estar com apoio, né, o pastor, sobre isso, né? Sim. O apoio é necessário, né? Todo o apoio é necessário, né? Em todas as áreas da vida. Quando a pessoa ela procura sempre se apoiar, buscar ajuda, socorro, amparo, em possibilidades que possam fazer ela viver com maior qualidade de vida, né? Eu acho que tudo isso é saudável, né? Ajuda na saúde mental, ajuda na qualidade de vida emocional da pessoa, né? Então, isso é bacana, eu acho que é muito bacana isso. Importante. O senhor comentou ali no meio evangélico, né? Tem bastante resistência em relação a isso. Como é a aceitação assim dos seus colegas de ministério, ou até mesmo outros pastores que o senhor encontra em outras igrejas, sabendo que o senhor é psicólogo? Existe algum preconceito em relação a isso que o senhor diz? Não, assim, de repente pode ser que algum tempo atrás teria isso. Hoje a aceitação é bem grande, tá? A aceitação é bem grande. Até muitas pessoas até chamam bastante para dar palestra, para falar, né, nas igrejas. Muitas igrejas hoje abriram o entendimento, essa compreensão a respeito dessa necessidade de cuidar dessas questões, né, da parte emocional. São raras assim, as pessoas que de repente têm um entendimento, um olhar enviesado em relação a essas questões emocionais da psicologia, né? São raras as pessoas assim, que têm esse olhar enviesado. Assim. Que bom saber que está tendo essa mudança, né? Porque eu lembro, né, de anos atrás que muitas vezes até pastores rechaçavam assim a universidade, que não deveria fazer faculdade, nada disso. E hoje já está havendo essa aceitação, né? Está sendo entendido como é importante a educação para o cristão, como o cristão tem que estar nessas áreas, nessas esferas da sociedade, atuando, né? Que eu acho que muito tempo foi falado que a depressão em si era um problema espiritual, né? Eu me lembro muitas vezes assim, que falavam que o cara estava endemoniado, quando tinha depressão era demônio, né? E hoje realmente a gente vê, como eu conheço já o pastor Jadilson de muito tempo, em várias palestras, né, que dentro de igreja, acho que até próprio dentro do COPEV, dentro dos pastores, o pastor Jadilson acaba acompanhando os pastores, se eu não me engano, né, pastor Jesus, me corrige se eu estou errado, né, o pastor está ali, cada reunião, o pastor ele explora também
sobre a palestra sobre a saúde emocional. E isso é um avanço muito grande, eu acho, dentro dos cristãos, porque realmente muito tempo o problema era espiritual, era isso, pastor? Isso. Na verdade, sempre tinha assim, um olhar para essa questão né, para essa questão do lado emocional, depressão e esse tipo de sofrimento emocional, como se fosse um problema espiritual, né? Então, com o passar do tempo agora, né, as pessoas estão entendendo que a depressão não é um demônio, a depressão são mudanças, de fato, no nosso funcionamento do nosso aparelho psíquico, a forma como a gente configura a vida, né, várias coisas que vão adoecendo a gente emocionalmente. Então, isso vai ajudando as pessoas a ir, né, construindo esse olhar diferenciado, né, sobre sobre essas questões ligadas à saúde emocional. Então, de repente, antigamente se expulsava o espírito da depressão, né? Expulsava-se o espírito da ansiedade. Não, a ansiedade é uma coisa bíblica, está lá na Bíblia. Não andeis ansiosos. Por que fala da ansiedade? Porque fala porque existe, né? Quando eu falo lá o Elias pensou em tirar a própria vida, né? Pediu a morte, não pensou em tirar a vida, mas pediu a morte. Teve todos os comportamentos de uma pessoa num quadro de processo de depressão, né? O Moisés desesperou da vida, ficou lá, olha, por que o Senhor me colocou nesse fardo e tal. São crises emocionais que as pessoas têm, fases emocionais, né? que a pessoa vivencia, que ela precisa ser ajudada, que ela precisa de apoio, precisa de amparo. E eu acredito que se a gente estiver atento a essas coisas e não fechar os olhos para isso, a gente pode ajudar muita gente e apoiar muita gente. E às vezes a gente não precisa ir tão longe, né? O pastor citando algumas pessoas bíblicas, né? A gente vê o próprio Judas, né? Ele, com certeza, pelo fato da traição de Jesus Cristo, a carga negativa foi tão grande que ele pode ter sido uma crise emocional e entrado dentro de um quadro de depressão e ter tirado da própria vida. E não vamos tão longe, é o que mais acontece hoje, nos dias de hoje. Pessoas que não têm um equilíbrio, uma estrutura, e acabo que, na verdade, até o pastor me corrige, que eu ia entrar nessa pergunta, que eu acho que uma pessoa, quando ela entra na fase do suicídio, é quando ela acha que a morte é maior que a dor, né? Na verdade, é como se fosse uma sensação para aliviar a dor, é isso? Na verdade, o suicídio, por que a pessoa pensa no suicídio? Porque toda pessoa que pensa em suicídio, ela não é que ela quer acabar com a vida, ela quer acabar com a dor. Ela não é que ela não gosta de viver, ela gosta de viver. Só que tem uma dor que ela não está dando conta. Tem uma dor que está muito pesada para ela, que está gerando muito sofrimento para ela. E como ela não sabe como resolver aquilo, ela não encontra a saída para aquilo, então ela considera que o suicídio seria um caminho para dar fim naquele problema, para zerar aquele problema e resolver aquela situação. A questão do suicídio, ela tem três coisas que estão relacionadas ao suicídio, né? São três características. Uma delas é a ambivalência, né? A pessoa quer e não quer. Sabe a pessoa que pensa em se matar, em suicídio, mas não quer e não quer. A outra é a questão da impulsividade, quando a pessoa tem um impulso para o ato e faz. E tem a constrição, que a constrição é como se fosse assim, um pensamento rígido, fixo. Eu vou tirar minha vida e pronto. Ninguém tira isso da minha cabeça. E a pessoa está determinada àquilo. Ela só, de repente, está esperando o momento, esperando a hora, esperando o momento certo para fazer aquilo. Tá? Então, por exemplo, assim, quando a pessoa vivencia isso, o que ela precisa? Ela precisa ter um espaço para falar. Sempre a gente orienta as pessoas. Quando vier qualquer pensamento nesse sentido, fale com alguém, converse com alguém, dialogue com alguém. Nem que seja para falar, eu pensei em matar, passou um pensamento correndo aqui em eu tirar minha vida. Compartilhe, diga para alguém. Por quê? Porque isso pode salvar uma pessoa, pode ajudar uma pessoa. Tá? Tem o CVV, que é um canal de comunicação, acho que é 180, né? 188, não lembro. Né? O CVV tem
outros programas assim que ajudam pessoas, né, para esse acolhimento emergencial de saúde. Então, mas o suicídio, assim, é muito importante pensar sobre isso, porque às vezes é o seguinte, assim, ó, uma pessoa chega para o Maninho e diz assim, olha, Maninho, essa semana, sinceramente, eu pensei em tirar minha própria vida. Maninho, a tendência nossa é falar assim, para, né, bobiça, né? Para de coisa, né? Sabe aquele jeito peixeirinho de falar? Que bobiça. Capaz. Acho todo, acho. Tá tolo? Capaz. Né? Então, daí a pessoa meio que ignora. O que é o adequado? O adequado seria uma pessoa falou assim, Maninho, Pedro, sinceramente eu estou pensando em tirar minha vida. Eu pensei, estou pensando várias vezes. Você abordar diretamente. Faz tempo que tu pensa isso? Como é que você tem pensado em fazer isso? Você já fez um plano? Você tem alguma coisa estabelecida? Qual é a tua... tu fez algum projeto? Né? Porque a pessoa, às vezes, ela não tem nada disso. Mas, às vezes, ela já está arquitetando. E quando tu vai direto ao ponto, já começa a interrogar e explorar, e ela começa a te falar, ela começa a se ouvir, ela começa a se perceber. E nesse processo dela se ouvir, se perceber, ela já começa a entrar em contato consigo de volta. Agora, se tu fica ignorando o que ela está falando, isso pode gerar na pessoa como se fosse um descaso, tá vendo? Como não vale a pena mesmo? Tá vendo como ninguém acredita em mim? Tá vendo como ninguém me aceita? Tá vendo como ninguém me importa? E a pessoa vai construindo aquele mundo paralelo e ela vai vivendo essa vida a ponto dela se distanciar. E muitos deles cometem suicídio, né? E diz que diz que a cada 40 segundos, né, morre, acho que, eu não lembro agora, 20 pessoas, sei lá, 40 pessoas, né? Não me lembro a quantidade certa agora, mas o índice de pessoas que morrem com suicídio é muito alto, né? Muito alto. Então, é muito importante assim, a gente estar atento a essas movimentações, essas questões da vida, né? Porque são coisas que atingem qualquer pessoa, que aflige qualquer pessoa, qualquer ser humano, né? Que, que passa por situações difíceis, né? Eu estou tentando achar aqui, ver se eu tenho essa informação aqui para passar, mas não estou achando. E o pastor acha que esse sentimento de suicídio, ele vem em qual estágio de uma depressão? Ou não entra em depressão, a pessoa até simplesmente pode receber uma notícia, a dor é tão grande, vai lá e faz o ato, ou o quadro de depressão que ela está, ou o sentimento que ela vem abordando, como o pastor falou, já está em crise há muito tempo, e quando ela comenta isso com a pessoa, porque ela já teve alguns pensamentos, né? O pastor acha que qual o estágio na depressão que leva uma pessoa a isso? Assim, na verdade, a depressão, uma das características da depressão, das situações que pode estar incluso na depressão é a ideação suicida. Uma das coisas que faz parte do diagnóstico. Tem pensamento suicida? Tem pensamento de tirar a sua própria vida? De autodestruição? Tem, eu penso. Então, já pode incluir num dos critérios, entendeu? Para diagnóstico da depressão. Agora, assim, a depressão, tipo assim, pode ser uma depressão leve, moderada, crônica, porque, tipo assim, porque não está ligado somente à depressão. Não é só a depressão. É um momento existencial, um momento da vida da pessoa, que depende quais são os fatores internos que ela tem que ajuda ela a lidar com a vida, ela pode enfrentar e passar, ou ela pode se deparar com aquela situação e fugir. Entendeu? Então, ela pode enfrentar a vida ou escolher cometer o suicídio. Então, sempre é importante, assim, a pessoa estar atenta para falar sobre o assunto, para pensar sobre o assunto, para compartilhar com alguém sobre o assunto, não deixar a coisa, tipo assim, as pessoas, não deixar aquilo avolumar dentro de você, né, para poder você sair dessa situação. Legal. Estava vendo alguns dados aqui, uma pessoa a cada 40 segundos comete suicídio. Isso, e 800 mil por ano.
e o número do CVV 188. É importante a gente sempre estar espalhando, né? Uma pessoa a cada 40 segundos, uma pessoa a cada 40 Olha segundos. Só, e é muito forte os dados, porque uma pessoa a cada 40 segundos, como ela tá crescendo, a gente acha que não, mas ela está crescendo aos poucos, né? E eu acredito que para vocês, com essa formação deve ser muito forte, porque aí eu vou fazer uma pergunta mais particular. O pastor deve receber muitos assuntos, né? Vários estágios de uma saúde emocional, homem e mulher, né? Casados, como o pastor falou, solteiros. Como é que fica a saúde mental do senhor? A minha saúde mental tem que cuidar, né? Se não cuidar, nós não tem como cuidar dos outros. Aí você tem alguém que possa também. Tem que ter, né? Se não tiver, tu não dá conta, né? Porque às vezes é muita carga negativa, né? E a gente, como eu falei, a gente tem que ter um filtro, né, de abordar aquilo, e tem que ter uma sabedoria, porque você abordar, tipo assim, eu realmente eu não sou preparado para isso, mas se uma pessoa vem me falar algo forte, você, tá, meu Deus, e agora? O que eu vou falar? E às vezes, né, então tem que ter uma sabedoria, claro, tem que ter um estudo, mas eu acredito que Deus dá uma sabedoria na hora, porque você recebe a informação de uma forma, você é como se fosse um purificador, recebe e devolve para ela de uma forma diferente do que ela consiga encontrar uma saída. Como se ela estivesse dentro do labirinto e você fosse a saída desse labirinto, sabe? E às vezes, claro, não é no primeiro dia, né? Que eu sei que realmente algumas pessoas conseguem, mas outras pessoas vai de anos, né? E meses com um atendimento, mas é como você começasse a viver a história da pessoa, né? Você se torna um personagem junto com ela, né? E deve ser uma vida de aventura, né, pastor? São experiências legais, assim. É uma das coisas que a gente tem que aprender, o Maninho, é você separar o que é teu e o que é do outro, né? É aprender o que é o meu, o que é teu e o que é o nosso, né? Tem coisa que é nossa, tem coisa que é tua, tem coisa que é minha. Então, tem coisas que eu tenho que dizer assim, não, isso não é meu. Eu tenho que aprender e saber que é um problema do outro e eu tenho que saber que eu não posso me colocar lá naquele lugar. Então, aprender a separar isso é um treino, é um exercício emocional que a gente tem que fazer, que a gente vai fazer com o tempo, a gente vai treinando essa vivência, né? E, tipo assim, todos nós, nas relações, por exemplo, assim, vocês são casados, todos dois, né? Não. Sim, Casados. sim. Então, tem coisas que é da vida individual de vocês. É o Maninho, é o Pedro. Tem coisa que é da esposa. Tem coisa que é do casamento. Então, tem coisas que faz parte da minha pessoa. E o que é meu, eu tenho que aprender a gerenciar isso. E não transferir para ti. Né? Tem coisas que é tua e você tem que aprender a gerenciar e não transferir para mim. E tem coisa que é nossa, que nós dois temos que pensar junto para encontrar uma saída para o nosso. Então, quando a gente separa esses papéis, então, essas funções, como a gente funciona nas relações, então isso ajuda a gente a dar equilibrar. Então, a gente aprender a separar essas questões que são de cada um, né? Quando a gente separa, aprende a separar, a possibilidade de a gente viver mais saudável, né? Por exemplo, um casal que não respeita a individualidade um do outro. Né? Então, por exemplo, assim, tem coisas que é do Maninho, é individual dele. Supondo assim que o Maninho gosta de bater papo com o Pedro. Então, vai ter, de repente, um dia da semana que o Pedro vai sentar com o Maninho, bater um papo. É coisa de individualidade. Né? Tem coisas que faz parte da individualidade da esposa do Maninho, dela. E o Maninho quer controlar isso. Não dá. Porque vai dar problema. Outra coisa faz parte da conjugalidade, do nós. Coisa que é nossa, que nós temos que resolver, nós temos que encarar, nós temos que lidar, nós temos que administrar, nós temos que gerenciar. Então, nós precisamos daí lidar com aquilo que é nosso. Então, quando a gente separa as funções, os papéis,
nas relações, a gente vive melhor, entendeu? Agora, é desafiador isso? Lógico que é desafiador. É muito complexo isso, né? Por quê? Porque quando a gente... existe muita questão da projeção no outro, né? Por exemplo, assim, o que é mais fácil dizer? Dizer que a esposa tá errada ou dizer que você está errado? Né? Você chegar em casa e ela dizer assim, poxa, você nem passou do mercado para mim. Daí a tua resposta é, ô amor, me perdoe, eu nem me preocupei em ligar para aqui para saber se tu precisava de alguma coisa, né? Daí não, tu já disse, mas tu mandasse alguma mensagem para mim para avisar que precisava? Entendeu? Então, na verdade, tu não se coloca numa posição de dizer assim, poxa, eu sou responsável por esse negócio também. Poxa, amor, eu podia ter ligado para ti para saber se tinha alguma coisa que eu podia fazer para te ajudar. Nem fiz isso, nem me movimentei, né? Eu disse, não, mano, tu deveria ter feito isso. Por que não me avisaram? Por que não falaram? Mandar as mensagens? Se tivesse falado, eu tinha feito. E tal. Daí, olha só. Então, na relação, isso vai tumultuando, vai complicando a relação, né? As pessoas acabam gerando um nível de sofrimento na relação conjugal, né? Eu tendo bastante casais, assim, e é bem legal, assim, as terapias de casal, muito bacana, porque parece muita coisa, né? Uma coisa que eu tenho começado a fazer, tem aparecido bastante, são terapia de jovens noivos que vão casar e querem fazer terapia para já trabalhar a questão da relação antes do casamento. Tem acontecido. Bem legal, assim. Então, são formas de você cuidar de si, investir na sua vida, para você viver com o mínimo possível, pelo menos, né, o mínimo possível adequado de saúde, né, para não sucumbir na trajetória, né? Entendi. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Existe alguma maneira de prevenção para a saúde emocional? Por exemplo, a gente pode, para a nossa saúde física, às vezes a gente segue a homeopatia, faz exercícios, né? Toma uma cânfora. E para o nosso cérebro, assim, né? Para a nossa psique, para as nossas emoções. Como eu posso criar uma maneira de prevenção? O que eu posso fazer em casa antes de chegar num ponto, às vezes, de autodestruição e tudo mais? Assim, o cuidado, uma delas é fazer terapia, né? Uma fazer terapia. Outra questão é atividade física, que uma Mani entende bem disso. A atividade física ajuda a produção de hormônios, né? Serotonina, endorfina. Então, todos esses hormônios, eles vão ajudar na questão da tua qualidade de vida, do prazer da vida, do prazer pelo viver, né? A outra coisa que dá prazer é você aprender a ter uma boa cultura, né, de higienização mental. Porque, por exemplo, às vezes você se alimenta de muita coisa ruim, de muita coisa tóxica. Daí, como você se alimenta de muita coisa tóxica, a tua mente fica ficando tóxica. E aquilo vai se tornando o teu mundo. Então, por exemplo, nós começamos a live lá no início, falando sobre as questões da mídia, das questões que acontecem hoje, né, de muita informação ruim, e as pessoas se alimentam daquilo que é tóxico. Automaticamente, isso vai deprimindo, e a pessoa vai ficando em sofrimento, em quadro de sofrimento. Então, tipo, atividades físicas, boas leituras, psicoterapia, aprender a desenvolver relações saudáveis, relações com os filhos, relação com a casa, relação com o casamento, ter vida sexual, né, para quem é casado aí, né, que... Então, eu ouvi falar desse dia de uma frase, né, tem uma live que eu acho que é o Gustavo Lima que fez, né, que acho que, como agora já passando das ondas, para falar. Acho que foi o Gustavo Lima que falou, né, que disse assim, agora, na pandemia, só os casados transam, né? Então, daí isso virou até um meme. Virou um lema aí que a pessoa começou. Mas, assim, a vida sexual, né, para o casal é muito interessante.
a questão de boas rodas de conversa, tipo em casa, estão lá 3, 4 pessoas, 2 pessoas, 5 pessoas, o quanto vem em casa, aproveitar para dialogar, para conversar, para brincar, para jogar, para ter uma atividade em casa, tipo assim, outra coisa, se socializar. Quando eu comecei falando ali no início, né, a gente pode manter distanciamento social, não precisa se isolar das pessoas. Então, a gente mantém a distância segura, proteção segura, máscara, gel, lavar a mão com água e sabão, tudo beleza, mas você não pode deixar de falar com as pessoas, de conversar com as pessoas, de dialogar com as pessoas. São formas de você nutrir a sua saúde e a sua qualidade de vida emocional. São formas de você desenvolver formas saudáveis de viver a vida, de viver o lado bom da vida. Né? Às vezes a pessoa vai se abandonando, vai se largando, vai se deixando, e problemas emocionais posteriores, né, que a pessoa não... Depois, quando ela for acordar para a vida, ela não dá mais conta. Né? Então, o quanto antes tu cuidar, melhor. Né? Que depois tu vai ter que cuidar do sofrimento em si, do adoecimento em si. Então, quanto mais investir em saúde, é melhor, né, na vida da pessoa. Né? Até que o pastor falou, né? Quando a pessoa acordar, é uma frase meio impactante, né? Eu acho, porque tipo assim, às vezes a gente vê as pessoas muito presas emocionalmente, às vezes num luto, às vezes numa perda de um trabalho, às vezes num problema que não consegue resolver, né? Em qualquer outra questão, às vezes presa ali, não consegue sair, né? Vai no psicólogo, vai no psiquiatra, ele não consegue sair dessa prisão. E aí, quando dá aquele estrala-acorde, assim, já passou tudo isso, né? Perdeu muitas emoções, perdeu, às vezes, alegrias, momentos, por estar numa prisão. Claro, ninguém quer ficar nesse estágio, né? Como o pastor falou lá no começo, ninguém quer viver isso, ou até o suicídio não quer se matar, mas é um problema para ele parar de sentir aquela dor. Né? Então ninguém quer ficar num quadro de depressão, todo mundo quer sair, mas parece que é uma chave dentro do controle central que nós, seres humanos, não conseguimos entrar lá dentro, porque se fosse tão fácil, né, pastor? A gente entrava lá e virava a chave, né? Mas é tão difícil, é um trabalho tão... É um trabalho forte, é um trabalho que requer paciência, sabedoria, e é igual uma criança quando ela começa a andar em poucos passos, né? Sim, porque o mundo emocional é bem subjetivo, né? Não é uma coisa que você põe a mão e pega e faz. Né? Não é subjetivo. Não é fácil, né, de você pegar, é subjetivo. Então, é uma questão de várias conexões que você vai fazendo. Por exemplo, assim, uma pessoa que desenvolveu uma vida baseada em rejeição. Então, essa pessoa tem a forte tendência de desenvolver muitas carências emocionais. Essa pessoa entra num casamento com muitas carências emocionais. Daí o marido ou a mulher vai tentar suprir aquela carência como se fosse dando amor. Só que a pessoa nunca se satisfaz, porque a carência ela não tem fundo. Ela não tem soalho. E o céu é o limite. Então, a pessoa, tu faz uma coisa não é o suficiente, faz outra não é o suficiente, faz outra não é o suficiente. Por quê? Onde é que está a raiz disso? Na rejeição, está no autoabandono, ou seja, a pessoa que sofreu abandono, sofreu abuso, sofreu outros problemas emocionais, e a pessoa acaba entrando numa relação e desenvolvendo essa patologia na relação. Então, a gente vê esse monte de pessoas, às vezes diz assim, você não me ama. Por quê? Porque o amor para ela não é a expressão de amor. Toda pessoa carente é uma pessoa meio que te suga. Toda pessoa carente é uma pessoa que ela quer você só para ela. Ela não te compartilha. Ela não te divide. Ela tem um amigo que é uma pessoa muito carente. Então, se tu arrumar outro amigo
que também tu compartilha amizade, ele sofre com aquilo. Ele entra em crise com aquilo. Então, você vê quantas coisas vão desencadeando nos relacionamentos, né? Na vida das pessoas. Isso tudo é patológico, adoecedor e tal. Quando a pessoa começa a entrar em contato com isso, começa a se perceber nas relações, começa a se ver. A terapia ajuda muito nisso. A pessoa começa a se perceber, cara, eu faço isso, cara. Paz, por agora eu estou entendendo, eu estou conectando as coisas. Daí a pessoa começa a se conectar com ela mesma, começa a perceber como é que ela funciona, e ela começa a mudar o padrão, o jeito de funcionar. O jeito de se conectar com o mundo que ela se relaciona, que ela vive. Legal, entendemos aqui. Perfeito. Mais alguma pergunta? Bom, pastor, queremos agradecer aqui, né, imensamente. Já são aí 11h15, passamos 15 minutos do nosso horário combinado. Tenho certeza que o senhor tem conteúdo para mais de 1 hora, mas já quero estender aqui uma oportunidade, né, que o senhor aceitar um convite para a gente estar aqui batendo um papo, até mesmo não só saúde mental. Eu sei que o senhor tem bastante conteúdo de outros assuntos, né? Então a gente pode explorar vários assuntos, né? Aqui a página Justificado, como falando, nós somos bem ecléticos, né? Às vezes um assunto que às vezes alguém em casa que está nos assistindo tem uma dúvida e nesse momento acaba descobrindo tudo, vamos supor, né? Tudo um tempo de clareza que a gente traz para as pessoas aqui. Mas antes de a gente encerrar, eu queria que o senhor deixasse aqui para a gente, para as pessoas que estão nos assistindo aí, dicas de como passar esses dias aí firmes, uma saúde emocional firmes e forte, saudáveis, né? O que nós podemos fazer aí? Algumas 5 dicas. Eu sei que tem bastante conteúdo e tem umas 10 dicas, eu sei que vai sair. O que o senhor tem a explorar para nós? E nesse momento, assim, ó, eu acho que é legal, assim, ó. Primeiro, não consumir e não promover notícia ruim. Acho que é coisa básica, né? Outra coisa bacana que dá para fazer, tipo, é o tempo de ler livros que você tem projeto de ler faz tempo. É o tempo de você investir tempo com a família. É o tempo de investir no relacionamento, no casamento, para diálogo, para aprofundar a conversa. É o tempo, de repente, porque você pode fazer uma caminhada, você pode andar, você pode pedalar, de repente, não em lugares que tem muita aglomeração, mas você pode usar esses recursos, né, para poder se movimentar um pouco mais. Outra coisa legal, assim, terapia, dá para fazer hoje, muitas pessoas, assim, tem medo de sair de casa para poder ir num médico ou ir numa terapia, mas hoje em dia tem a terapia online, né, que eu tenho atendido algumas pessoas online, isso é bem legal, assim, os atendimentos. São formas de você cuidar de si, né? Outra coisa, assim, que dá para desenvolver em casa, né, escutar boas músicas, aprender a escutar boas músicas, coisas que vai, né, daquilo do seu gosto musical, do seu interesse musical, né, alimentar, porque o que alimenta a saúde emocional? Coisas que tu nutre, que tu consome, que tu vivencia, que tu experiencia na vida, né? Isso ajuda a melhorar a tua qualidade emocional, qualidade de vida, né? Então, quando tu consome coisas boas, automaticamente isso vai influenciar no teu estado de espírito, no teu estado emocional, né? Como tu se organiza como pessoa, tá? Tipo assim, não guarde mágoa, não guarde ressentimento, libere essas coisas que não ajudam, não contribuem, não ajudam a viver bem. E eu acredito que essas são como básicos da vida, assim, que ajudam assim a pessoa a significar, né? Outra coisa é a alimentação, né? Nessa época, a alimentação a gente fica muito tóxica, a alimentação muito pesada, né? Então, muitas pessoas dizem, eu estou me alimentando mal. Não, esse período de pandemia é um momento também que dá para a gente se alimentar melhor, né? Cuidar um pouco da alimentação, evitar coisas que vão trazer mais danos para a saúde, né? E eu acho que ajuda você desenvolver uma boa alimentação, né? Pegar dicas de saúde aí, né? No YouTube tem bastante dicas de saúde, né?
formas de alimentação, que tipo de alimentação é saudável para esse tempo e tal, que pode ajudar. De repente é interessante, assim, até uma hora trazer uma nutricionista para falar sobre isso, né? Porque são coisas boas, assim, que ajudam a pessoa a melhorar essa qualidade de vida que elas têm, né, que viver. A gente tem que passar por isso, vai passar por isso, não tem como, né? Aproveite bem as amizades, seja no trabalho, ligue para, sabe, o vô, avó, aquela pessoa que é do grupo de risco, que está lá isolada, que não fala com ninguém, que está fechadinho e tal. Ligue para aquela pessoa, faça chamada de vídeo, converse com essas pessoas, interaja com essas pessoas também, né? Conecte. As crianças, por exemplo, assim, é importante as crianças fazer algum exercício, alguma coisa, fazer atividade de família, as crianças aprenderem a também, de repente, a criança está muito estressada, fazer uma chamada de vídeo para uma amiga, para uma colega, para uma amiguinha da sala de aula, para poder, tipo assim, ajudar essa criança a também sair desse estresse, né, que ela está vivendo também, né? E tipo assim, ó, e não adoecer sem coronavírus. Porque tem muita gente adoecendo sem coronavírus, né? Estão adoecendo de outras coisas. Por quê? Por causa do pânico, do desespero. Então, não deixa o seu corpo adoecer ou a sua mente adoecer sem estar doente, né? Porque começa a alimentar coisas que não tem, que não existe, que não tem, e começa a potencializar, daqui a pouco desencadeia outros problemas que não existem. Então, são... E isso é verdade, só comentando aqui, hoje eu conversei com um amigo meu, um amigo, ele deve ter seus 27 anos, e ele queria passar, ele passou nesse mês, ele passou por 6 médicos, só no mês, para descobrir com dor nas costas, dor no peito, o peito apertando, dor na cabeça, aí dor nas pernas, aí foi em 6 médicos, e 6 médicos, né, clínicos gerais, especialistas, colocaram no relatório que era ataque de ansiedade, Uhum. sabe? Era só ansiedade, que o corpo não estava suportando mais aquela ansiedade, estava já transmitindo para os membros inferiores, superiores, para a parte interna do corpo, e ele não tinha nenhum diagnóstico, fez vários exames, tomografia, eletro, e era só realmente a ansiedade por conta do medo do coronavírus. Olha só. Isso é pura verdade. Isso aí a gente tem que realmente a ansiedade é a sofrência antes do problema, né, pastor? Uhum. A ansiedade é aspecto do futuro, né? Mas, assim, que as pessoas, elas, por exemplo, assim, ó, elas vão alimentando o sofrimento, porque o desespero vai batendo nas pessoas, né? Ou crise financeira, o medo de passar por crise, o medo de passar pela doença. Por quê? Existe a doença? Existe, né? A gente já viveu muitas fases na vida, né? Muitas fases na vida. Por exemplo, a questão quando surgiu a AIDS, né? A HIV. Eu lembro, eu estava na escola, em 80, na década de 80, eu na escola, eu lembro de eu apresentar um trabalho, né? O que é o HIV? O que é a AIDS? Né? Tá surgindo, meu Deus, era um negócio extraordinário. E que a gente queria saber, eu lembro bem da pesquisa que eu fiz na época, né? Como é que pega o HIV? Com contato, com saliva, pega na mão, pega a AIDS. Daí aquela investigação para saber o que transmitia, como transmitia e tal. E aquele desespero, era um pânico, né? Nas pessoas, todo mundo com medo de pegar AIDS, HIV e tal, não, tal. Então, você vê falar sobre HIV hoje, as pessoas com medo do HIV? Você vê falar do HIV? Olha só, tem um pânico, as pessoas estão em pânico por causa do HIV, tem um surto de HIV. Não tem. Por quê? Porque hoje já tem tratamento, né, tem os meios de prevenção, os meios para evitar, né, para cuidar. Então, daqui a pouquinho nós vamos ter já a vacina para o coronavírus, daqui a pouquinho essa questão, essa luta vai passar, né? E a gente vai entoar o hino da vitória. Não, é aquele né? Caminhando eu vou para Canaã. Vamos vencer sim, vamos vencer sim. Verdade. É isso? É isso aí.
Queremos agradecer a presença aí do psicólogo Jadilson e também pastor, por estar trazendo assim essas dicas e esse conhecimento para a gente, né? Isso até nos conforta, saber um pouco mais como lidar com toda essa situação, ansiedade e até mesmo na parte da prevenção. Pastor, eu queria fazer uma oração aí para a gente encerrar a nossa live. Oi? Poderia fazer uma oração para a gente estar encerrando a nossa live? Sim, vou fazer. Obrigado, Senhor, por esse tempo precioso. Obrigado por esse momento de compartilhar desse conhecimento. Somos gratos pela oportunidade de poder contar com a ajuda do Senhor, com o socorro do Senhor em momentos de angústia, em momentos de aflição. Oramos juntamente com esses irmãos, com essas pessoas que estão conosco, que o Senhor possa abençoar cada um deles, sejam guardados, fortalecidos, encorajados e ajudados pelo Senhor. Abençoe grandemente, abençoe o Maninho, também o Pedro, o Senhor amado suas famílias, ó Pai da vida pessoal deles, ó Pai que todos os seus parceiros aí que participam constantemente desse canal, que essas pessoas possam ser socorridas pelo Senhor e pela Tua graça. Nós oramos, confiados no Teu cuidado, na Tua graça, no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigadão, pastor. Que Deus te abençoe. Valeu. Sucesso para vocês também, tá? Obrigado. Beijão no coração. Obrigado, Espero querido. você mais vezes aqui. Tá bom, vamos estar assim, tá bom? Sucesso para vocês aí. Valeu, Abraço. boa noite. Deus abençoe. Boa noite.